Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero apresentar-lhes desta feita uma aula muito importante como as demais. Esta muito mais importante ainda porque trata-se de um assunto que muitos têm curiosidade de saber e ao mesmo tempo há uma polêmica muito grande sobre este assunto. E eu sei que este assunto diverge muito de opiniões. Existem pessoas que concordam porque é bíblico, e existem outras pessoas que, mesmo sabendo que é bíblico, discordam. Mas quero de já deixar aqui o meu respeito, deixar aqui o meu carinho a todos aqueles que discordam de forma respeitosa, porque na verdade precisamos entender que o contraditório faz parte em um debate e até mesmo em uma aula, quando nós explanamos de forma muito minuciosa, mas alguém não concorda, e temos livre expressão de falar aquilo que sentimos, aquilo que achamos, e por esta razão, de já quero deixar aqui o meu carinho, os meus agradecimentos a todos que direta ou indiretamente vão ouvir, participar efetivamente desta aula maravilhosa. Então, eu quero pedir que você se prepare e ouça esta aula com muita atenção, para que através de nós, através de nossos atos, o nome do Senhor nosso Deus seja em tudo glorificado. Queridos e amados irmãos, amados pastores, obreiros, professores, diletos irmãos que são estudiosos da palavra de Deus, das sagradas escrituras, deste livro santo, que é o nosso livro de regra e prática, que é a Bíblia Sagrada. Eu quero aproveitar o ensejo e agradecer a Deus por vossas vidas, a Deus que me concede a oportunidade de estar aqui diante de tantas pessoas eloquentes, diante de tantas pessoas cultas, intelectuais, que têm um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, para falar desse assunto muito importante. Por que não dizer um assunto polêmico? Alguns concordam, outros discordam, mas é assim mesmo. Na vida é desse jeito. Ninguém é aprovado em tudo, ninguém agrada a todo mundo, sempre tem alguém que é contra, sempre tem alguém que é a favor. Mas eu quero, nessa introdução, falar sobre dízimos e ofertas no Velho Testamento. Vou explicar a origem do dízimo, o que significa o dízimo, qual a importância do dízimo para Israel, qual a importância do dízimo para a igreja atual. Quem pagava o dízimo? Quem recebia o dízimo? Para que era usado os dízimos? Quem eram os beneficiados pelos dízimos? E quais as consequências para quem não paga o dízimo? Quais os benefícios para quem paga o dízimo? Então, eu quero aproveitar o ensejo de, nesta introdução, falar sobre dízimos e ofertas e pedir a sua atenção para que aprendamos sobre a palavra de Deus, especificamente sobre este assunto. Quero ler um texto sagrado muito usado, um texto que se usa muito quando se fala desse assunto, que é sobre dízimos e ofertas, principalmente o dízimo. Em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 12. Quero que você entenda e ouça com atenção a leitura explanada que vou fazer desse texto. Vou ler paulatinamente e abrir algum parêntese aqui para que você entenda o que realmente o texto está querendo nos dizer. Primeiro, trazei todos os dízimos, no plural, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de quê? Depois de trazer os dízimos. E depois, fazei prova de mim nisto. Ou seja, depois que você trouxer o dízimo para a casa do Senhor, você pode fazer prova nisto com Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, singular, céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei
o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Apenas o versículo 10 e o versículo 11. Eu quero explicar para você, amigo ouvinte, que o livro de Malaquias, na verdade, é um diálogo com Deus e Israel. Deus usando o profeta Malaquias para falar com Israel. Este livro, ele traz o nome do profeta, que é Malaquias. O nome do livro deriva-se do próprio autor. Então, o nome de Malaquias significa meu mensageiro, e provavelmente é uma forma abreviada de mensageiro do Senhor. Ele foi o último profeta canônico, principalmente no Velho Testamento. Além do significado de seu nome, não se sabe muita coisa a seu respeito. Pouco se sabe sobre Malaquias. Talvez ele tenha profetizado durante a viagem de Neemias à corte persa, conforme nós encontramos em Neemias capítulo 13. Ou então, pouco tempo depois de haver retornado a Jerusalém. Sua profecia, por exemplo, tem sido situada no ano de 435 antes de Cristo aproximadamente. A palavra de Malaquias é uma exigência para que o povo corrija certos aspectos de sua vida religiosa. Entre os assuntos que mereciam a repreensão inspirada do profeta, destacavam-se a negligência com os sacrifícios, a infidelidade conjugal e a questão dos dízimos e ofertas. O estilo retórico de Malaquias nesse aspecto aqui é de perguntas e respostas, ou seja, ele fazia as afirmações e apresentava ao povo seu questionamento. Em seguida, concedia a resposta. O que quero com isso dizer? Que o livro de Malaquias é uma inspiração direta de Deus para Israel e que Deus falava com Israel através de Malaquias. Eu quero, nesse primeiro tópico, explicando o texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quero que você atente bem para a explicação. Primeiro, quando Deus fala aqui no capítulo 3, trazei todos os dízimos. Ele está se referindo ao dízimo de tudo, porque todos os dízimos é plural. Todos os dízimos. A casa do tesouro. Essa casa do tesouro não é o templo. Essa casa do tesouro era um lugar específico que recebia-se os dízimos. Qual o objetivo desses dízimos para a igreja daquela época, para o povo naquela época? O objetivo principal era para que haja mantimento na minha casa. O principal objetivo dos dízimos no Velho Testamento era para não faltar o alimento para os órfãos e para as viúvas. Por que, pastor? Para os órfãos e para as viúvas? Porque naquele tempo havia muitas guerras. E como os soldados morriam, haviam muitas viúvas e muitos órfãos de pai. Por esta razão, Deus instituiu o dízimo para o sustento dessas pessoas. Então, todos os dízimos é plural. É o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, do gado, da ovelha, enfim, da plantação, da colheita, do trigo, de tudo que se colhia, entregava-se os dízimos para sustento dos órfãos e das viúvas. E depois Deus fala, depois que você trouxer os dízimos e as ofertas, fazei prova de mim nisto. Ele é específico. Nisto o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, esse céu aqui é singular, e janelas aqui é plural. Se eu não abrir as janelas
do céu. Essas janelas são as nuvens. E o céu aqui é o primeiro céu onde ficam as nuvens. E não derramar sobre vós uma bênção tal. Que bênção é essa? A chuva. O suficiente para molhar a plantação, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz. Ou seja, Deus está prometendo para Israel que se Israel entregar os dízimos fielmente à casa do Senhor, Deus promete mandar chuva em abundância para que haja uma grande colheita. E Deus promete ainda a proteção. No versículo 11 ele disse: e por vossa causa eu repreenderei o devorador. Esse devorador aqui é um gafanhoto que destruía a plantação. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, o capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, janelas do céu, se refere às chuvas para as plantações. Existem pessoas que fazem uma grande confusão em relação a esse texto. Existem pessoas que criam uma situação difícil quando se fala desse texto. Mas eu não vejo, eu não consigo entender, eu não consigo observar nenhuma dificuldade nesse texto. A partir do momento que a pessoa lê atentamente, com muito cuidado, com muito temor, e observa a questão da semântica textual, a cultura do povo e quem escreveu. É importante dizer ainda que existe uma matéria chamada de hermenêutica. E a hermenêutica tem 3 regras básicas. A primeira é o que o escritor tinha intenção de transmitir para as pessoas. A segunda regra é o que o texto está querendo dizer. E a terceira regra é o que o autor está entendendo sobre o que ele está lendo. Partindo por esse princípio, repito isto porque já falei em outras aulas anteriores. Em outras aulas anteriores eu falei sobre esse assunto, na questão desses 3 pontos importantes da hermenêutica. Mas é importante também repetir. Se você atentamente analisar e obedecer essas 3 regras básicas da hermenêutica, você vai entender o que o texto realmente está querendo dizer. No segundo tópico, eu quero falar do dízimo no tempo e na história. Por que no tempo e na história? Primeiro, no tempo em que ele foi posto em prática. Por quem? Por Abraão. E na história, o que significa o dízimo no tempo da história? Na história da igreja, na história do seu povo. Amados, há muitos pregadores contemporâneos que afirmam que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã. Infelizmente, nos deparamos com pessoas dessa forma, que dizem que os dízimos na atualidade não é uma prática para a igreja cristã. Alegam ainda que era apenas os levitas que deviam receber os dízimos. Ninguém mais deve receber. Eles dizem ainda que não há mais o templo sagrado, o templo santo, a casa do tesouro. Igreja, o templo de adoração nunca foi casa do tesouro. A casa do tesouro aqui em Malaquias era um lugar específico. Era como a casa da moeda, um lugar específico para receber os dízimos e as ofertas. Não era o templo sagrado. Então, eles dizem que é uma prática judaica para a dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico e também para o sustento do templo e dos levitas. Mas é importante observarmos a expressão diz o Senhor dos Exércitos. Esta expressão, diz o Senhor dos Exércitos, no versículo de número 12, no final do versículo de número 12, esta expressão, diz o Senhor dos Exércitos, ou a expressão, assim diz o Senhor, ela é uma afirmação de que verdadeiramente é Deus quem está falando. Esta expressão ela aparece no mínimo 420 vezes na Bíblia. Assim diz o Senhor, ou diz o Senhor dos Exércitos. Os profetas, quando profetizavam,
Eles sempre usavam essa expressão, assim diz o Senhor, porque verdadeiramente é Deus quem está falando. Por isso, usava-se essa expressão. O dízimo é uma prática antes da instituição da lei. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. Esta prática, meus amados, está presente na lei, está presente também no tempo e na graça. Nós encontramos esta prática nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Dar o dízimo é um princípio de Deus, é uma ordenança divina. Entregar, dar, pagar. A expressão usada aqui pelo profeta Malaquias, trazei, é um ato de voluntariedade, ou seja, um reconhecimento. Isto é uma ordem imperativa de Deus. Quando ele usa a expressão todos os dízimos, está falando que é de tudo que vier à mão da pessoa. Quando ele usa a expressão casa do tesouro, também significa casa de oração, mais especificamente um lugar específico para receber os dízimos e as ofertas. Quando ele fala para que não falte mantimento na minha casa, é uma alusão ao povo de Deus. Esta casa é uma alusão ao povo de Deus. Tipo, quando a Bíblia fala, Deus abençoou Moisés e a sua casa, quer dizer, o seu povo, a sua família. E quando ele usa a expressão, fazei prova de mim nisto, Deus está aí prometendo fidelidade. E por fim, quando ele diz, abrirei as janelas dos céus, janelas aqui são as nuvens. O céu no singular é o primeiro céu. Então, as janelas do céu se referem às nuvens de onde vêm as chuvas, que é para as lavouras. E a palavra céu aqui está no singular. Amados, é importante também salientar que nos capítulos 8 e 9 da segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está levantando uma oferta para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Infelizmente, algumas pessoas confundem dízimos com ofertas. Quando se trata de oferta, cada um deve contribuir segundo o que propôs no seu coração. Já no caso do dízimo, é diferente, porque cada caso é um caso. Neste terceiro tópico, eu quero falar sobre o que significa dízimo. Aqui nesse texto que nós fizemos a leitura, em Malaquias capítulo 3, não é o único texto que fala sobre dízimo no Velho Testamento. É o último livro do Velho Testamento que fala de dízimo, mas não é o único livro. A palavra dízimo aqui, do grego decat ou decat, significa a 10ª parte, ou seja, 10%. Visto que o Velho Testamento foi escrito em hebraico no tempo da lei, o Novo Testamento foi escrito na maior parte em grego, ficando, porém, subentendido que a prática do dízimo já era notória na dispensação da graça. O dízimo aqui é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Deus. O dízimo não é só um ato de voluntariedade, mas é uma dívida. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz, roubará o homem a Deus? O dízimo não é uma lei no Novo Testamento, mas uma tradição da Igreja de Cristo, que sempre funcionou, nunca deixou de funcionar. No Novo Testamento, encontramos em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fala para os fariseus que davam o dízimo de tudo, mas negligenciavam o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. O que ele disse foi, fazei estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo de tudo. Porém, sem omitir as outras coisas. Que outras coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. O problema é que os fariseus davam o dízimo de tudo, mas negligenciavam uma parte muito importante que era a misericórdia, o juízo e a fé.
Não há no Novo Testamento nenhum versículo que mande o cristão a dar o dízimo. Isso é notório. Eu sei disso, não precisa que ninguém me corrija. Mas que devemos dar proporcionalmente ao que recebemos, que é exatamente 10%, que é o que significa a palavra dízimo, decate, 10%. Se Jesus não proibiu a prática do dízimo, conforme Mateus 23, fica notadamente que a prática de dizimar não é errado. O problema é que as pessoas não entendem e pegam ao pé da letra, criticando o Novo Testamento, porque não encontramos no Novo Testamento os discípulos dizimando. Ora, esta não era a preocupação dos escritores dos evangelhos. A preocupação deles era maior em mostrar as obras de Jesus, as curas, os milagres, a evangelização, as almas se convertendo, o crescimento da obra, a igreja primitiva. Este era o foco. Eles não se preocupavam em explicar muito sobre o dízimo, porque já era uma prática judaica. Já era uma cultura entre eles contribuir com os dízimos. E por que não dizimar? Por que não entregar o dízimo? Por que não pagar o dízimo? Qual o problema em dizimar? Por que algumas pessoas não concordam com a prática do dízimo? Você vai encontrar sempre alguém contra. Você vai sempre encontrar alguém que vai ser contra a prática do dízimo, que vai dizer que não concorda, que isto é errado. Porém, é irrefutável, porque a Bíblia diz, a Bíblia defende, a Bíblia nos dá esta margem, esta segurança, esta prática de confirmação, de autoridade para ensinar, para cobrar, exigir e entregar e pagar, porque é bíblico, porque faz parte da palavra de Deus, porque faz parte da obra de Deus. E o cristão genuinamente convertido, ele não tem dificuldade em pagar o seu dízimo. Tópico de número 4. A origem do dízimo. Existiam em Israel 12 tribos, que eram exatamente os filhos de Jacó. Depois que o Senhor tirou o povo do Egito, lhes deu várias leis. Uma delas era que os filhos de Levi cuidassem das coisas sagradas do templo. Por isso, eles não podiam plantar, não podiam colher. E que as outras 12 tribos deveriam contribuir com 10% de tudo quanto possuíam para o sustento dos levitas, para o sustento dos órfãos e das viúvas, que naquele tempo existiam muitas viúvas por causa das guerras, como falei no áudio anterior. Então, algumas pessoas alegam que o dízimo era no tempo da lei e que nós estamos na dispensação da graça e que por conta disso não há necessidade da contribuição dos dízimos. Amado, amada, querido e querida, obreiro e obreira, pastor e evangelista, ministros do evangelho. Existe uma coisa que nós podemos analisar com muito cuidado, que é a questão do dizimista e do dizimista fiel. O dizimista é aquele que dizima errado. Ele dá o dízimo um mês e 2 não. Agora, o dizimista fiel é aquele que dizima corretamente, aquele que dizima de tudo que tem. Em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, fala do dízimo da colheita. Deuteronômio 26 fala também do dízimo que você vende para levar e entregar quando for muito longe, muito distante o caminho. Venda o que você está levando e leve o dinheiro e entregue como dízimo. Porque não convinha uma pessoa levar jumento, boi, cargas de alimentos, de legumes e de cereais para entregar a quilômetros de distância. Era muito mais fácil levar o dinheiro no bolso, no alforje, no éfode. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23 ao 26, eles vendiam e davam o dinheiro. E nós encontramos também em Mateus capítulo 23, no Novo Testamento, Jesus falando do dízimo do cominho, da hortelã,
do endrio e da erva aromática. Então, a origem do dízimo é notadamente perceptível, que já começa desde Abraão. Da mesma forma, Jacó também prometeu entregar o dízimo de tudo quanto possuía. Portanto, a prática do dízimo não é uma prática somente da lei, mas também, no tempo da graça, aqueles que têm amor pela obra de Deus. No tópico de número 5, quem pagava o dízimo? Quem recebia o dízimo? De quanto em quanto tempo devia se pagar o dízimo? Primeiro, em Números capítulo 18, versículo 21, recebia pelo trabalho. Em primeira epístola aos Coríntios, Paulo recomenda para a igreja no Novo Testamento. Estou fazendo aqui um comparativo do Velho Testamento com o Novo Testamento. No capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 14, Paulo fala que quem trabalha no Evangelho, que viva do Evangelho. Ou seja, como é que uma pessoa vai viver do Evangelho se não for dos dízimos e das ofertas? E em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, fala que, na atualidade, são os pastores que recebem os dízimos. De quem receber o dízimo? Ora, receber dos irmãos da igreja da qual a pessoa é pastor. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 17, a Bíblia diz que os que são chamados para o sacerdócio também deveriam receber os dízimos. E de quanto em quanto tempo a pessoa deve dizimar ou deveria dizimar naquela época? De quanto em quanto tempo a pessoa dizimava? Bom, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, diz que era de ano em ano, que era exatamente o tempo da colheita. Mas, em Amós capítulo 4, versículo 4, o profeta traz uma correção e diz ao povo que deveria entregar o dízimo de 3 em 3 dias. Por que de 3 em 3 dias? Porque os pais de família trabalhavam por diárias. Então eles deveriam entregar seus dízimos após receber as diárias. Em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, diz que o dízimo era entregue também de 3 em 3 anos. Ora, primeiramente era de ano em ano, depois de 3 em 3 anos, e agora de 3 em 3 dias. Em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 8, fala do dono da vinha. Amados irmãos, eu acho tão importante este assunto sobre quem pagava o dízimo, quem recebia o dízimo, de quanto em quanto tempo deveria contribuir com seus dízimos. Isso é salutar, isto é importante. Portanto, devemos atentar bem para o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto de suma importância e de muita relevância para a igreja atual. Porque a Bíblia nos ensina a sermos fiéis. O próprio salmista Davi, ele disse: eu fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, versículo 25. Esta palavra justo aí no original era judeu. Seria a seguinte expressão: fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um judeu desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista Davi tinha uma experiência para falar acerca deste assunto muito importante que é o dízimo, acerca de votos também, pois depois de velho ele reconhecia que o justo jamais seria desamparado e que a sua descendência não mendigaria o pão. E justo aqui é todo aquele que pratica a justiça na atualidade, se bem que antigamente era um judeu, mas hoje na prática é o que pratica a justiça. E o justo aqui é aquele que é reto, é aquele que é fiel. Já na questão do voto, sim, o voto significa um juramento, significa uma promessa, significa se dedicar, se consagrar. Então, a pessoa deve sim contribuir com seus dízimos e com a sua oferta
para a igreja atual. A diferença dos dízimos na igreja antiga para a igreja atual é que no tempo de Davi, no tempo de Abraão, no tempo de Jacó, não havia templos, não havia o que nós temos hoje, instituição, igreja, pastores remunerados, despesas com energia elétrica, com bancos, com ventiladores, ar-condicionados, com ministros, missionários, evangelistas, pastores, para dar continuidade à obra do Senhor. Portanto, não houve um cancelamento acerca da contribuição do dízimo. O que houve, o que Deus permitiu, foi apenas uma mudança do rumo, porque antigamente era para os órfãos e as viúvas, e eles não tinham salário, não tinha Bolsa Família, não tinha Vale Gás, não tinha auxílio emergencial. Hoje todo mundo tem salário, todo mundo é aposentado, toda viúva tem um aposento, todo deficiente hoje é aposentado, mas naquele tempo não tinha aposentadoria. Portanto, os dízimos era para esta finalidade. Já hoje é para o sustento da igreja, para o sustento dos pastores que fazem a obra de Deus. No tópico de número 6, eu quero falar sobre a importância do dízimo na atualidade. Primeiro, para cumprir o ide de Jesus, Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ninguém vai e faz a obra de Deus sem ter como se manter. Segundo, para que serve o dízimo na atualidade? Para a manutenção da igreja. João 4, 8. Os discípulos fizeram compras, então se faz compras com dinheiro. Tem que ter dinheiro. Para que mais? Qual a importância do dízimo na atualidade? Para o evangelismo. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, ou seja, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Para o evangelismo. Quarto, para o sustento do pastor. 1 Timóteo 5,18. Digno é o obreiro do seu salário. 5. Para suprir as necessidades dos moribundos. Tiago 1,27 diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A outra coisa importante é sobre o dízimo, que ele não é para a salvação do crente. O dízimo não é para salvar o crente. Mas o salvo, ele tem o prazer de pagar o seu dízimo. E devemos pagar o dízimo por várias razões. Primeiro, porque o dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Porque o dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Malaquias 3:10. Porque o dízimo é uma maneira de honrarmos ao Senhor. Provérbios 3:9. Porque só o fiel paga o dízimo. Mateus 25, 21. E porque somos santos, somos fiéis e somos salvos. É importante também observarmos que a lei obrigava o povo a dar o dízimo. Na dispensação da graça, a graça nos abriu os olhos e nós pagamos o dízimo por amor e por reconhecimento. Quem entrega o dízimo errado, como poderá receber o que é certo? Deus não recebe pessoas assim. Malaquias 1:8. Malaquias 1:8 fala que Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Nós precisamos fazer as coisas corretamente para Deus, de forma correta. No livro de Malaquias, Deus fala com o povo. Roubará o homem a Deus? E o povo pergunta: roubamos em que, Senhor? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui existe um diálogo com Deus e Israel. Aqui é um diálogo. Deus está falando com Israel. Eu poderia até enumerar que são 8 partes de um diálogo com Deus, com Israel. Na primeira parte, ele fala e cita Esaú. E na segunda parte, ele fala do filho que honra o pai. Na terceira parte, ele fala do sacerdócio. Na quarta parte, ele fala da fidelidade, mas fala do casamento das mulheres e dos divórcios. E assim por diante, na quinta parte, ele fala do anúncio da vinda do Senhor. Na sexta parte, ele fala que nós não devemos roubar a Deus. Devemos ser fiéis, devemos contribuir com fidelidade.
E na sétima também ele fala que as palavras foram agressivas, as palavras de Israel foram palavras agressivas contra Deus. E na oitava parte ele fala sobre o temor que o povo deveria ter. Ou seja, o livro de Malaquias é uma conversa multifacetada com Deus. Ou seja, uma via dupla, uma linha de um diálogo duplo em que Deus falava e o povo respondia. Então a importância da prática do dízimo na atualidade é que nós precisamos usar os dízimos para as despesas da igreja, para as despesas dos pastores e também para os benefícios que esse dízimo que é chamado de santo ao Senhor, porque é usado na obra do Senhor. Conclusão. Tratando-se de dízimos, o dízimo não é só uma questão de fazer voto. É uma forma de o cristão reconhecer a soberania de Deus. Observe que a pessoa só dá o dízimo daquilo que ganha. É importante observarmos esse detalhe, que Deus nos dá primeiro e só depois nós pagamos o dízimo. Porque ninguém paga o dízimo se não tem alguma coisa. Deus é tão justo, Ele é tão fiel, que primeiramente Ele nos dá, para depois a gente pagar. O cristão fiel, ele paga o dízimo de tudo. Tem irmãos que pagam o dízimo pela metade, que negociam com Deus. Não pagam o dízimo do empréstimo que faz no banco, aí depois quer pagar o dízimo picotado daquilo que sobrou. E só paga daquilo que sobra. Então, em Lucas capítulo 16, versículo 11, diz que quem é fiel nas coisas materiais, ou seja, quem é infiel nas coisas materiais, como pode ser fiel nas coisas espirituais? Não tem como. Em Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 9, diz que Abraão e Levi deram o dízimo de tudo também. Até os próprios levitas que recebiam dízimo, eles também pagavam o dízimo. Então nós entendemos aqui, de acordo com a palavra de Deus, que o dízimo também é da semente, o dízimo é do fruto do campo, o dízimo é da ovelha, é do gado, é das verduras, enfim, de tudo que a pessoa recebia, a pessoa pagava o dízimo. Quem entrega o dízimo errado, repito, como pode receber as coisas corretas? Jacó fez um voto ao Senhor, que se o Senhor me der o que comer, o que vestir, de tudo que eu ganhar, certamente pagarei o dízimo. Aqueles que não pagam o dízimo jamais vão experimentar uma experiência profunda com Deus, porque a pessoa não está liberta. Ela não consegue ser fiel naquilo que a Bíblia ensina que ela deve ser fiel, ou que ela deva ser fiel. Então, se você nunca experimentou uma intimidade com Deus, se você nunca experimentou algo especial com Deus, talvez porque a sua vida não está pautada em obedecer a palavra de Deus. Muitos irmãos fazem votos e não cumprem. E quando fazemos um voto a Deus e não cumprimos, nós cometemos pecado. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 fala sobre isso. E quem demora a pagar o voto, a Bíblia chama de tolo. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando pagamos os nossos votos a Deus, Ele o recebe como se fosse um louvor. Salmos 22, 25. O voto é um sacrifício de louvor. Sim, um sacrifício de louvor. Salmo 50, 14. Os votos devem ser pagos na igreja, na presença de todo o povo. Salmo 116, versículo 14. E alguns irmãos fazem até votos para receberem um culto em sua casa. Ah, se eu receber o dinheiro tal, eu vou fazer um culto na minha casa. Marcar culto na minha casa não é pagar um voto. Porque fazer um culto em minha casa é um dever meu como cristão. E não deveria ser um voto. Voto é exatamente como a Bíblia ensina. Faça um voto ao Senhor de pagar o seu dízimo e de pagar a sua oferta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que esta aula seja proveitosa, seja edificante para muitas vidas. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.